Olha aí, meu amigo, o governo Javier Milei segue fazendo história na Argentina. É impressionante os resultados que nós estamos conferindo por lá. Talvez o mais marcante, o mais doloroso para os brasileiros na comparação naturalmente, junto com o câmbio do dólar, mas são coisas que andam juntas aí, é a questão da taxa de juros. Pois é, o Brasil está num ciclo de alta bastante intenso, por sinal. Copom acabou de subir a taxa de juros e provavelmente vai continuar subindo nas próximas reuniões, não tem para onde correr. Enquanto isso, na Argentina de Javier Milei, a taxa de juros caiu 104 pontos percentuais só no governo Milei. Em um ano e um pouquinho de governo dele, a taxa de juros já caiu 104 pontos, né? Foi feita uma nova redução agora para 29% ao ano. Meu amigo, beleza, o Brasil está melhor do que a Argentina em matéria, o valor nominal da taxa de juros, mas o Brasil tem uma taxa real maior, descontando a inflação, do que a Argentina atualmente, e a Argentina está numa queda constante da taxa de juros há muito tempo, um ciclo de queda de mais de um ano, enquanto o Brasil está, sabe-se lá em que ponto do ciclo de alta, quando que isso vai acabar. Meu amigo, não é difícil vermos um cenário em que a taxa de juros da Argentina vai se aproximar da taxa de juros brasileira, o que indica muito o futuro econômico dos dois países. A gente vai conversar sobre isso aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Se quiser me ajudar ainda mais, você pode se tornar membro, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo para fortalecer o trabalho deste pequeno produtor de conteúdo aqui no YouTube, né? Então, este aqui é o gráfico da Argentina em matéria de taxa de juros desde o começo do governo Milei. Um pouquinho antes, na verdade, para a gente considerar, porque a taxa já vinha numa estabilidade forçada aqui de 133% na época do Alberto Fernandes. Tem um negócio desastroso. 133% de taxa de juros ao ano é um negócio muito complicado, porque você sabe, essa taxa básica estabelecida por um banco central, tomada aí como referência para empréstimos para o governo, ela é um veneno para a economia normal, para a economia privada, porque todas as empresas, todos os empreendimentos, os investimentos terão que ser feitos em uma taxa de juros mais elevada do que a taxa básica usada pelo governo. Então, se estava 133% a taxa básica, sei lá, 200% que estava a taxa de juros para empreendimentos ali na Argentina, isso torna qualquer negócio proibitivo e também não dá para você planejar no longo prazo nada, porque você não sabe para qual patamar essa taxa de juros vai, se ela vai cair muito, se ela vai subir muito. O planejamento econômico de longo prazo, que é o que norteia os investimentos, e são os investimentos que fazem um país progredir, esse planejamento fica impossível num cenário como esse. Mas olha só, o Javier Milei entrou no dia 10 de dezembro de 2023 no governo com 133 pontos percentuais de taxa de juros. Logo na sequência, ele fez um corte para 100 pontos percentuais, o Banco Central da Argentina, tá? Mas sob comando do Javier Milei naturalmente. E várias outras quedas aconteceram, vários cortes foram feitos seguidamente ao longo dos meses subsequentes. Caiu depois aqui para 70, 50, 35 pontos e agora está em 29 pontos percentuais, totalizando aí 104 pontos de queda, né? Um baque assim que é difícil até mensurar. De fato, esse anúncio aqui desse corte dos 29%, caiu de 32% para 29%, um corte de 3 pontos percentuais, foi anunciado pelo Banco Central da Argentina na quinta-feira. Estou gravando este vídeo aqui no sábado, dia 1º de fevereiro, né? E o motivo é muito simples para isso aqui acontecer. Por que que a taxa de juros na Argentina está caindo? Porque a inflação está caindo com perspectiva de cair mais. É simples. Ah, mas olha só, o acumulado de 12 meses está 117%, né? Escondi aqui o gráfico, né? O acumulado está 117, quase 118%. Beleza, mas isso aqui reflete um olhar para trás, reflete uma janela temporal que já foi superada. Veja que o Milei assumiu o mandato aqui mais ou menos com 211 pontos percentuais acumulados de inflação e chegou a quase 300. Então a queda em pontos percentuais, 180 pontos, veja que
A inflação acumulada caiu 180 pontos, a taxa de juros caiu 104. Então, na prática, nós estamos só vendo uma correção que não chega sequer a se igualar à queda na inflação, que vai ser ainda mais brusca. Por quê? Nós temos a medida aqui até dezembro de 2024. Em breve, essa última linha aqui é dezembro de 2024. Em breve, nós teremos a análise de janeiro. O mês acabou, daqui a pouco o governo vai revelar os dados. Provavelmente vai ser aquela inflaçãozinha controlada que a gente tem visto. 3, 4% no mês. Que é muita coisa para um padrão brasileiro, por exemplo, mas para o padrão da Argentina é uma maravilha. E isso acontecendo, esse acumulado, essa inflação anualizada, vai cair para os 2 dígitos, 90 e poucos por cento, provavelmente. Enfim, a tendência é essa. Então, há sim um ciclo de queda na taxa da inflação, no acumulado, ou seja, na depreciação da moeda. Se a moeda está se depreciando menos, se ela está mantendo o seu valor de forma mais constante, está perdendo ainda valor, tem muita coisa a ser corrigida, tem muita distorção a ser absorvida pelo mercado. Mas se a moeda começa a manter a sua estabilidade, o prêmio de risco por negociar nessa moeda tende a cair. E a taxa de juros nada mais é do que isso. Beleza, né? Num cenário ideal de uma economia controlada, sem intervenções pesadas do governo, a taxa de juros é simplesmente a medida da oportunidade, né? O custo de oportunidade. Você empresta um dinheiro hoje, você abre mão dele para tê-lo apenas no futuro, você vai cobrar por isso. Deveria ser assim, né? O preço do dinheiro no tempo. Mas quando você tem intervenções pesadas do Estado na economia, que é o que acontece na Argentina e é o que tem acontecido aqui no Brasil, o investidor começa a embutir o risco da intervenção estatal na taxa de juros. Então você não tem apenas o custo do dinheiro no tempo, você tem o risco de receber um dinheiro lá na frente, sabendo que esse dinheiro pode estar muito mais desvalorizado. Tudo isso entra na conta da taxa básica de juros. Então, na medida em que a moeda argentina se estabiliza, a taxa de juros tende a se estabilizar também num patamar baixo. Por quê? Porque o risco é menor. E aí, se você quer saber por que as taxas futuras no Brasil bateram recorde no final do ano passado, deram uma arrefecida agora, mas estão muito altas ainda, é justamente por causa disso. A expectativa é de que o real continue se depreciando nos próximos anos. Logo, é importante ter um prêmio de risco maior por negociar nessa moeda, por emprestar dinheiro, por fazer investimentos com essa moeda usada por base, né? Então, é uma perspectiva que acontece e que tem sido observada. Ah, beleza, mas é o Banco Central que está estabelecendo isso. Quer dizer, o próprio Banco Central, responsável pela política monetária, está olhando para a inflação que ele supostamente deveria gerir e está falando, pô, a inflação tá show, vou abaixar a taxa de juros. Não é uma referência circular isso aí? O próprio órgão que controla a taxa de juros é o órgão que mensura a inflação? Não é um conflito de interesses? Sim, é um conflito de interesses, mas não é só o Banco Central que está observando isso. É importante frisar. Olha só, o pessoal de Wall Street, inclusive aqui, já acredita que a Argentina em breve, tá? Em breve, não é daqui a 5 anos, não é daqui a uma década. Em breve a Argentina vai voltar aqui ao nível de mercado emergente. Para o Wall Street, o pessoal do Wall Street aqui, para vários bancos de investimentos como JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America, a Argentina hoje não está entre o grupo de países emergentes. Hoje ela está aqui como mercado autônomo, o que dificulta o acesso a investimentos, dificulta o acesso aí a um montante grande de capitalização que poderia ir para esse país. Só que eles acreditam que nos próximos 2 a 3 anos, ou seja, um prazo muito curto, dentro ainda do governo Milei, provavelmente, se as coisas continuarem aí como elas estão, a Argentina pode ser reclassificada como um mercado emergente nesse índice aqui MSCI. Isso poderia trazer 2 bilhões, 2,6 bilhões de dólares de investimentos diretos em ações de empresas locais. Uma fortuna entrando na Argentina por meio dessa porta aberta aqui, né? Depende de algumas medidas que o Milei ainda precisa adotar, né? Tem alguns itens aqui que são considerados nesse sentido, né? Mas é muito provável que isso aconteça. Tem as
empresas que provavelmente vão ser mais beneficiadas nessa história aqui, né? YPF, Banco Galícia, Vista, Banco Macro, Pampa Energia, essas empresas devem de fato aqui ter um impacto muito positivo, receber um impacto muito positivo nessa história. Então veja que não é só o Banco Central da Argentina que está considerando a coisa nesses termos, que a economia está mais estabilizada, que a taxa de juros está caindo porque o risco do país é menor. Também os bancos de investimento lá de fora que estão de olho nos mercados promissores, aqueles que não estão desenvolvidos ainda e, portanto, têm uma oportunidade de ganho que uma Europa não pode dar, que os Estados Unidos não podem dar, um ganho exponencial. Essa turma está de olho na Argentina, no mercado argentino e já precificando aquilo que daqui a 2, 3 anos provavelmente vai se concretizar. A Argentina se tornando um mercado emergente. Como que o Brasil vai estar daqui a 2 ou 3 anos? Será que nós estaremos competitivos? Será que a Argentina não vai tomar todos os investimentos que hoje migram para o Brasil, por ser um país muito mais favorável ao investimento e com estruturas econômicas mais bem estabelecidas? O tempo vai nos dizer, mas que a Argentina está no caminho certo disso, não tem a menor dúvida. E eu vou deixar recomendado aqui para você outro vídeo em que eu falo da Argentina, do governo Milei, para você continuar assistindo no meu canal, me dando essa força. Não esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.